Inclusive, é uma curiosidade, né? O blues feito no delta do Mississippi, nessa época, ele utilizava algumas afinações, o violão era afinado de maneira diferente. E coincidentemente, uma afinação parecida que a viola caipira usa na região de Minas, a afinação chamada Rio Abaixo. Essa afinação aqui. Vamos lá. Woke up this morning, feeling round for my shoes. Nobody got these old broken blues. Woke up this morning, feeling round for my shoes. But you know, but I got these walking blues. Well, living this morning if I have to go right blind. I've been mistreated, I don't mind, I live this morning like go right blind. I've been mistreated and don't mind dying. Well, some people tell me that word, blues in bed, worst old feeling I must ever had. Some people tell me that word, oh blues ain't bad. Worst old feeling I must ever had. Well, she got us went down to her shoes. She breaking the dollar anywhere she goes out. Ooh, to her shoes. She breaking the dollar anywhere she goes. Bom, eu adotei o nome artístico de Marcos Boi porque Boi é um apelido de infância. Desde os 8 anos de idade que eu tenho, jogava bola na várzea com a molecada e um amigo resolveu achar que eu tinha olho de boi e eu fiquei bravo, naturalmente, que o apelido pegou. E no momento em que eu precisava escolher um nome artístico, eu quis guardar essa referência de infância, né? Eu acho que o menino tem que estar presente no artista, então eu falei, eu vou usar meu nome, Marcos, mas vou usar um apelido de infância dentro do nome artístico, como essa referência de trazer um menino para sempre junto comigo, junto com a minha arte. Sempre que me perguntam como eu cheguei na música ou por quê, eu tenho muita dificuldade para responder, porque parece que é uma coisa que está em mim desde sempre, né? Eu não consigo me imaginar sem música, e as referências que eu tenho da minha família é que desde muito pequeno, desde momentos em que eu não me lembro, por exemplo, que eu era muito pequenininho, que tinha uma vizinha que tocava órgão e tal, e minha mãe disse que de vez em quando eu sumia, e eles iam me procurar, eu estava na casa dela, e que eu chegava quietinho, e sentava, nem ela percebia que eu tinha chegado, e que eu ouvia aquele órgão, eu ia lá, quietinho, ficava sentado escutando isso é a narrativa que eu ouço da família, que eu tinha 3 anos, coisas assim. Então desde sempre a música foi algo como ar que eu respiro, eu não consigo me imaginar sem a música fazer parte da minha vida. Então quando eu tinha 6 anos de idade, talvez meu pai, que também tocava amadoristicamente, tocava bateria, violão, canta super bem e tal, sempre esteve envolvido com isso, gosta muito de música, tem um bom gosto incrível. Ele percebendo talvez isso, ele frequentava uma igreja evangélica na época, que era a Congregação Cristã, e lá tinha ensino gratuito de música. Ele rapidamente conseguiu um professor para mim dentro da igreja, e eu comecei o estudo formal, estudar solfejo, flauta doce, e desde então eu vim saltando entre várias possibilidades. Tive uma infância economicamente simples, né? Meu pai era metalúrgico, minha mãe cuidava de 6 filhos, então eu não tive a oportunidade de fazer um estudo formal regular, me dedicar completamente a isso. Mas eu fiz conservatório, estudei piano uns 3 anos, depois estudei violino também com professor particular, depois no conservatório,
Aí na adolescência fiquei apaixonado pela guitarra, violão, comecei a estudar, nunca estudei em escola formalmente violão e guitarra, comecei a aprender com os amigos, pegar as dicas, um pouquinho que eu sabia de piano e tal, trazer pro violão para guitarra, e foi a grande paixão da minha vida, embora eu ainda toque violino, o piano nunca mais, mas o violino eu até hoje toco, mas o violão e a guitarra foram as minhas grandes paixões. Então depois disso fui para o Conservatório de Tatuí estudar violino, e fui estudando assim sozinho muitas coisas, continuo estudando, sempre tem muito para aprender, mas a música, eu não sei dizer quando ou por que ela entrou na minha vida, não tem um momento inaugural, eu acho que eu nasci apaixonado pela possibilidade do ser humano organizar os sons de maneira que expresse afetos, sentimentos, então isso, mais do que tocar, eu gosto de ouvir, gosto de falar sobre música, a música é uma questão muito central para mim. Eu me dei conta que podia ser um profissional da música já adulto, já trabalhando em outras áreas e tal, porque a música sempre, como eu disse, desde a infância, esteve presente e convivi com muita gente que tocava, mas não era profissional, ou na igreja, ou na família. Meu avô tocava cavaquinho, o meu avô materno eu conheci muito pouco, porque quando ele faleceu eu tinha, se não me engano, 4 anos, mas ele era sanfoneiro. Então, eu ainda não tinha essa ideia de que podia ser uma profissão. Aí tem uma história que eu considero curiosa. Eu morava em Mairinque, já era adulto e tal, e teve um casal de músicos, que era o Ivanildo Marques, que depois foi meu professor de guitarra por um curto espaço de tempo, casado com Elizabeth Viana, uma cantora já consagrada. Eles moravam no Japão, eles estavam tocando no Japão, e quando eles voltaram para Mairinque, eles mudaram, foram com vizinhos. E aí eu me dei conta que era um casal que tinha uma vida normal, tinha carro, pagava aluguel, tinha filhos e eram músicos. A profissão deles eram músicos. Então nesse momento eu me dei conta que essa possibilidade existia. E foi aí que eu comecei eu trabalhava no banco, eu comecei a pensar em que deveria guinar minha vida em direção a fazer o que era a minha paixão. Se eu pudesse juntar as duas coisas, a dedicação poderia ser maior e podia viver o tempo todo uma coisa que era a minha grande paixão. Então, a partir do convívio com esses amigos, que foram grandes mestres, assim, o Ivanildo, ele era um músico incrível e eu fiz um pouco de aula com ele formalmente, mas como a gente era amigo de boteco, assim, ele dava altas dicas, altas aulas do nada, assim, no meio do bar pra gente, sobre harmonia, teoria, enfim. Então ali eu me dei conta, eu comecei tocando em barzinho e buscando outros caminhos e tal, e a partir daí eu comecei a trabalhar mais ligado à arte, trabalhando na oficina cultural, ainda não como músico, mas na área, já trabalhando dentro da área. Eu comecei a buscar, se não trabalhar exatamente como músico, trabalhar dentro da área. Trabalhei de holding, de banda de baile, trabalhei na oficina cultural, trabalhei com produtoras. Aí comecei a tentar me aproximar, até que consegui construir uma agenda suficiente para trabalhar como músico mesmo. Olha, eu sou um sujeito que eu sou apaixonado, eu sou muito curioso, né? Então eu acho que a música para mim, eu não me influencio só pela música, mas assim, a história da humanidade, a poesia, as outras artes, tudo isso de uma certa maneira alimenta meu jeito de fazer música, né? Tenho lido recentemente sobre cosmologia, gosto de ler sobre filosofia, sobre história, porque o ser humano talvez todo o fascínio que o ser humano tem para o bem e para o mal, talvez seja o grande motor da minha necessidade de conhecer e de se expressar. E a música é o canal que eu escolhi para isso. Então, mas musicalmente, naturalmente, eu tive grandes influências. Eu estudei música erudita no Conservatório de Tatuí, eu toquei em banda punk, eu gosto de rock and roll, foi a minha formação, foi ouvindo rock and roll. E o blues, de uma certa maneira, ele chegou e tomou todo o espaço de um tempo em diante da minha vida, porque eu senti uma sensação de que aquilo me bastava como expressão. Eu conseguia encontrar toda a humanidade que estava dentro de mim, fora, naquela música. Então, quando eu toco blues, eu tenho a impressão que basta, que ele me basta. Então, aí eu caminhei, eu fiz um caminho de pesquisa, de trabalho de repertório, de história, de linguagem dentro do blues, movido pela paixão e por uma direção a tomar na carreira também. Então, dentro desse universo tem artistas que muito me influenciaram, mas é uma lista interminável, porque em cada período alguém está te dando alguma coisa. Eu costumo ter como referência maior, talvez, eu citar
sempre o B.B. King e o Eric Clapton. Porque o B.B. King muito novo, com 18 anos, eu fui assistir um show dele e foi um impacto impressionante e talvez tenha transformado profundamente minha visão de música e do jeito de tocar guitarra, e de cantar, e de fazer, de se relacionar com o público, etc. E mais tardiamente o Eric Clapton, que eu sempre ouvi, achei um grande músico, mas nunca tinha prestado atenção o suficiente. E convivendo com alguns amigos, depois talvez dos 30 anos, eu comecei a prestar um pouco mais atenção e conhecer um pouco mais da obra dele. E independente de ele ser um guitarrista incrível, um músico, um bom compositor, eu acho que a maneira, o que ele traz para a música, a humanidade e a reverência que ele tem pelo blues e por tudo mais, acabou sendo um artista com o qual eu me identifico e troco, acho, muita coisa, né? Acho que não só a questão da maneira de tocar e de cantar, mas de por que fazer música, aonde buscar as inspirações, eu acho que ele é uma grande referência para mim. Mas música brasileira e etc. Olha, é muito difícil eu dizer o que possa dificultar fazer música, porque eu não faço música com um objetivo. Eu faço música por fazer, né? Agora, se você pensar como profissional, a vida do profissional de música é como a vida da maioria das pessoas que vivem como autônomos e sujeitos às sazonalidades, à necessidade de renovação constante, a uma inconstância, às vezes até financeira, porque o volume de trabalho ele aumenta ou diminui de acordo com cada época. Então existe uma certa inconstância, mas acho que isso não é só do músico, né? Qualquer profissional liberal ele está sujeito às sazonalidades, a circunstâncias nem sempre das quais ele tem controle. As pessoas reclamam às vezes do preconceito com a profissão, mas eu tive a possibilidade ao longo desses mais de 20 anos de carreira, sair de um momento em que havia muito preconceito e chegar no momento em que o músico, ele ainda há algum preconceito, mas nem se compara ao que foi há 20 anos atrás. Eu praticamente, talvez por conta da barba branca e da trajetória, eu não vivo nenhuma espécie de preconceito hoje por ser músico. Evidentemente que quando você é muito novo e você diz para o mundo que você vai ser músico, a família, todo mundo fica doido, fala, cara, você está doido. Mas assim, é uma profissão que ela precisa de muito tempo de estrada para você ir consolidando coisas, você não pode ficar sonhando com o resultado imediato, mas o que na vida que não é assim, que é para durar, né? Tudo que é para durar, você tem que ter uma trajetória de construção. Então eu não veria dificuldades, eu vejo, talvez assim, a rotina é difícil, a gente não tem uma rotina, os horários são malucos, os horários de comer, trabalhar à noite, às vezes tem que sair muito cedo, viajar muito e tal. Mas no fundo, você tira prazer disso tudo em vez de ficar reclamando, né? Olha, eu tenho fascínio especial pelos instrumentos musicais. Embora eu cante e eu gosto de cantar, não me considero um crooner, um cantor especial. Eu trabalho em afirmar o meu próprio timbre, meu próprio jeito de fazer, cuidando das questões técnicas mínimas, afinação, projeção, etc. Mas não me coloco como um crooner, um cara que vai ser um grande cantor de uma banda de baile, mas eu canto para me expressar, né? Eu gosto mesmo são dos instrumentos musicais e gosto de tocar. Em algum momento da minha vida eu tive alguma curiosidade em compor um pouco. Eu confesso, e as pessoas ficam muito chocadas quando eu confesso isso, que não é uma necessidade mesmo, assim. Às vezes pinta, e quando pinta eu gosto de brincar e construir as coisas, mas eu não me vejo como um compositor com a missão de compor constantemente. Eu componho meio por insights, tenho algumas coisas gravadas até por outros artistas, né? Mas eu não me vejo na missão de compor em quantidade, frequência. Então, nesse sentido especificamente, eu não me considero um compositor, né? Não vou ser lembrado como um compositor, embora eventualmente eu componha música música instrumental eventualmente, e algumas coisas de encomenda, fiz trilhas de curta-metragem, de peças de teatro e etc. Mas eu me vejo em primeiro lugar como instrumentista, e nem como um virtuoso, mas como um instrumentista pesquisador de linguagens específicas. O blues, naturalmente, foi uma linguagem em que eu procurei fazer o maior mergulho, mas eu gosto muito de música brasileira, gosto de música erudita, gosto de jazz e tal, então
eu sou um sujeito curioso de entender as peculiaridades dos estilos e tentar levar o instrumento àquilo, né? Colocar o instrumento como forma de expressão muito mais do que forma de exibição, a serviço da música e não como um fim em si. Então é mais ou menos assim que eu me vejo fazendo música. Olha, eu nasci em Mairink, aprendi música lá, né? Minha família ainda, meus pais ainda moram lá, alguns dos meus irmãos ainda moram lá. Uma boa parte do estudo mesmo formal eu fiz quando eu ainda estava lá. Mas eu estou em Sorocaba desde 1996, eu nem fiz as contas de 22 anos, né? E antes disso eu já frequentava Sorocaba, eu já tocava com artistas daqui. Então é uma trajetória, a parte profissional mesmo se localiza no período em que moro em Sorocaba. Aqui eu fiz bastante trabalhos que eu considero importantes, relevantes. Eu toquei um período no Vila Blues como guitarrista. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui foi com a Márcia Mar. A gente tem um show durante muito tempo, viajamos bastante com o show chamado Blues e Afins, uma escola incrível para mim. E até hoje atuo com um grupo que faz música ambiental para crianças chamado Semeando Encanto, que é um trabalho muito relevante, mas os dois trabalhos que talvez mais as pessoas lembrem que eu fiz em Sorocaba é com a banda Decibéus, como guitarrista, e depois com a banda Mad Dog Blues, que está completando esse ano 20 anos desde que a gente se reuniu para começar o projeto. O período da Decibéus foi um período incrível, eu bastante jovem, né? Acho que quando a banda começou eu tinha 24 anos, acho que é isso. E a gente ficou 5 anos juntos, e 5 anos muito intensos, porque a gente talvez seja a banda que passa uma imagem de loucura, de doideira, mas é talvez a banda mais disciplinada profissionalmente que eu trabalhei na minha vida. Que a banda que mais ensaiava, a banda que se mais preocupava com detalhes de arranjos, e a gente fez bastante televisão, fez bastante rádio, coisas que a gente gravou, tocou bastante no rádio, as pessoas até hoje lembram das músicas. Então foi um trabalho muito importante, de muito crescimento. Eu convivi com públicos muito grandes, coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Toquei para 8, 10 mil pessoas, fiz muita televisão com a Decibéus. Então foi um aprendizado, um universo incrível, fascinante. A gente até hoje é muito amigo, eventualmente se reúne para tocar junto. E uma coisa uma lembrança recente muito carinhosa e de aprendizado e de alegria de ter feito parte de uma coisa tão importante. Quando a Decibéus estava desacelerando, eu já estava com vontade de montar um projeto de blues e que eu fosse líder. Pela primeira vez eu seria o cara que lideraria o projeto artístico, porque sempre eu fui chamado para integrar um projeto. A Decibéus, por exemplo, a maioria das composições era do Tom, ele já tinha as músicas quando ele procurou a gente para organizar a banda. E era uma banda que a gente fazia tudo coletivamente, os arranjos, as decisões, mas basicamente eram músicas do Tom e a gente trabalhava em função daquelas músicas. Na Mad Dog Blues eu tinha uma banda na minha cabeça e eu resolvi falar, não, agora eu vou tentar chamar os caras que eu acho que podem juntar esse processo, e eu que escolhi o primeiro repertório, eu que escolhi as diretrizes que a banda teria. E foi a banda, por esse motivo também, a banda do meu coração, que ainda está na atividade. O que a gente tem que dar essa longevidade para a Mad Dog é que a gente sabe parar ao longo desses 20 anos. Né? Cada um vai fazer outra coisa, a gente tem um tempo enorme sem tocar junto, e depois de um tempo a gente junta e faz alguns shows, monta alguns projetos, algumas coisas. Então são as bandas que talvez tenham marcado mais a minha trajetória aqui na cidade. E eu tenho feito bastante coisa sozinho, eu gosto dessa ideia do bluesman, que é o cara solitário com seu violão, que vai lá e resolve as coisas. Tenho tocado muito fora de Sorocaba, né? Pego meu carro e vou sozinho. Agora esse fim de semana eu vou para o litoral norte, vou tocar em Ubatuba, em Paraty, toco na região sempre. E vou tocando, no outro fim de semana eu vou estar em Tatuí, depois Itapetininga.
toco sempre em São Roque, hoje eu vou tocar em São Roque e tal. Então eu gosto de rodar fazendo esse trabalho solitário às vezes, e os trabalhos com a banda. Agora também tem um trio que chama Marcos Boi Trio, que eu, um baterista, um baixista que canta e eu fazendo um repertório de blues e rock, que eram amigos que gostavam de tocar juntos e juntamos para fazer um repertório que a gente gostava. Mas os trabalhos talvez que mais associam ao meu nome na cidade é o Desi Berros e a Mad Dog. Vou fazer uma música do Chico César que eu gosto muito, que é uma coisa da música brasileira, que é uma outra paixão, embora eu não toque frequentemente, eu sou apaixonado por música brasileira, chama Templo. Se você olha pra mim, se me dá atenção, eu me desmancho suave, nuvem no avião. Se você toca em mim, alaúde e emoção, eu me derreto suave, neve no vulcão. Himalaia e Meneu, este homem nu sou eu, olhos de contemplação. Incamaia pigmeu, minha tribo me perdeu quando entrei no templo da paixão. Olha, eu tenho alguns projetos, né? Eu tenho um amigo que se tornou um bluesman, que se tornou um grande amigo, Edu Souza. Eu conheci ele em Caraguatatuba, agora ele está morando em São José dos Campos. E a gente se encontrou, tomou uma cerveja, fez o som e funcionou muito bem, ficamos grandes amigos e houve uma combinação musical muito grande, assim, deu tudo muito certo musicalmente. Então a gente tem feito shows, às vezes eu trago ele para cá, às vezes ele me leva para lá. E a gente, nessa brincadeira, a gente ficou com um projeto de fazer um disco juntos. Então nós estamos agora nesse momento de escolha de repertório, e é um disco de blues, será um disco de blues ou de música folk negra americana, né? O blues que está em torno dele ali, que é mais ou menos o nosso material de trabalho em geral. Então a gente estou com esse projeto com o Edu. Eu recebi isso, que é a primeira pessoa que estou falando isso, eu recebi convite de um produtor local para fazer um disco solo meu. Eu não respondi ainda porque eu estou pensando o que fazer, porque não era um projeto que eu estava na minha cabeça, mas a gente trabalha muito com desafio mesmo, né? Chega um projeto, você pega e faz. E eu estou retomando a Mad Dog agora, né? A gente ficou quase um ano sem tocar juntos. O João Leopoldo estava viajando fora do país com outros trabalhos, os músicos estavam envolvidos em outros projetos, e agora está todo mundo disponível, a gente se encontrou, fez alguns shows, estamos retomando. Então os projetos agora são basicamente o disco com o Edu, talvez um disco solo, e o que a Mad Dog resolveu fazer, porque as decisões são coletivas. Eu gostaria de fazer um disco agora com a Mad Dog, preciso que todos estamos nesse momento de ver o que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer alguma coisa, algum projeto junto. Além de continuar na estrada, que é a minha grande paixão. Bom, eu transito nas mídias sociais, porque é inevitável para o artista, você precisa disso para atingir o público. Então, eu tenho um canal no YouTube, né, que é youtube.com/boiblues. Então lá tem vídeos, tanto de coisas apresentadas ao vivo, como tem vídeos produzidos em estúdio. Então ali você tem um parâmetro mais ou menos do que eu estou fazendo. Eu tenho um e-mail de contato que é contato@marcosboi.com.br. Tenho um perfil no Instagram do qual eu uso para falar de música, que é Boi Blues também, né? Instagram @boiblues. E tenho uma página no Facebook da Mad Dog e do trio. No Facebook a página da Mad Dog é Marcos Boi Mad Dog Blues, e do trio é Marcos Boi Trio.
procurando por essas duas referências, encontra lá. E naturalmente esses canais todos têm os contatos para achar a gente e eventualmente seguir os shows ou até mesmo para contratar, né? São canais que vão encontrar a gente facilmente. Uma das coisas prazerosas que a música me deu foi a possibilidade de conhecer lugares e pessoas, né? Eu toquei desde Porto Alegre, Santa Maria, até Fortaleza, e fiz amigos na estrada. E um dos caras que talvez eu mais tenha feito estrada na minha vida foi com o Zé Boco, contador de história. Uma parceria antiga, que está meio desativada recentemente, pela aquela questão que eu já comentei em relação a Mad Dog, que projetos muito longos, você precisa, em algum momento, cada um vai fazer uma outra coisa, e depois retoma, e etc. Então, com o Zé Boca, nossa, a gente fez viagens, desde viagens glamurosas em hotéis maravilhosos, até viagens de 20 horas de ônibus para fazer uma apresentação e voltar de ônibus, debaixo de chuva, dormir em rodoviária. E assim, tem gente que talvez não ficasse bem com isso. Eu sou um sujeito que eu amo a estrada, eu não amo a estrada idealizada, eu amo uma estrada que existe, né? Porque a vida, ela tem mil facetas e não adianta a gente ficar idealizando as coisas. Eu fiz uma viagem incrível, eu costumo dizer que eu sabia que era brasileiro porque eu nasci no Brasil, mas eu descobri que eu era brasileiro viajando pelo Brasil. Um país gigantesco, incrível, e isso também serve para o interior de São Paulo, me senti caipira, porque eu fiz algumas viagens longas pelo interior de São Paulo. Uma delas com a Mad Dog, a gente fez um projeto de Secretaria de Estado de Cultura chamado Circuito Cultural Paulista, que a gente fez assim 8 dias, uma cidade por dia, de van, e a gente começou na divisa com Mato Grosso, na beira do Rio Paraná, o teatro de frente para o Rio Paraná, e depois a gente foi andando pelas cidades do interior, fomos até Ilhabela, então é uma experiência maravilhosa, estar na estrada com a banda, você conhecer as comunidades, você ver como sua música é recebida. Eu estava lembrando hoje, tem um festival de contadores de história num lugarzinho chamado Santa Maria do Rio das Pedras, não, é no município do Cerro, em Minas Gerais, São Gonçalo do Rio das Pedras. Ele está acontecendo de novo. Lá eu tive uma das experiências mais incríveis como músico, que eu fui com o Zé Boca e ia fazer alguns shows sozinho de blues. Mas um povoado no Vale do Jequitinhonha de 200 habitantes, meio rural, ainda bastante isolado. E eu fiquei super tenso, falar, eu vou chegar aqui fazer um show de blues, cantar em inglês, né? Para a comunidade local, não é para turista nem nada. Então eu estava super tenso. E eu tive uma experiência incrível que eu entrei, sentei com o violão e comecei a tocar uma música do Steve Ray Vaughan. Tipo assim, em 2 minutos de música, estava todo mundo aplaudindo, né? Então ali eu vi que não importa a música que você está tocando, mas como você está tocando, qual a sintonia que você vai fazer, qual a sinceridade que você vai colocar no que está fazendo, quanta verdade você vai passar naquilo, né? Então, por exemplo, quando me perguntam quais as dicas que você daria para o iniciante, eu acho assim, quando a gente está sonhando muito, a gente quer ser alguma coisa. Mas você só vai vencer quando você conseguir achar quem você é e ser você mesmo. Então, assim, você precisa estudar, você precisa trabalhar duro, você precisa ter profissionalismo, você precisa cumprir seus compromissos, você precisa dialogar com o seu público, mas nada disso vai funcionar se você tentar ser algo que você não é. Não adianta, a melhor coisa que você pode dar é achar exatamente qual é a sua verdade, porque o público, ele sabe se você está mentindo ou não. E o público, ele quer verdade. Eu gosto de fazer a brincadeira, dizer que o público quer sangue. Não adianta você ir lá todo higiênico e escondido atrás do personagem, se nesse personagem ele não for uma faceta verdadeira sua. O público vai pegar isso. Então, assim, muitas vezes eu faço uma música que não é popular, digo assim, não é um repertório conhecido do grande público que toca nas rádios, mas eu consigo esse feedback porque talvez a entrega e essa convicção de que eu estou sendo verdadeiro transmita isso. Então, eu acho que você tem que trabalhar, você tem que ter paciência, você tem que ter profissionalismo, mas não adianta fazer tudo isso se você não tiver a sua verdade. Me beije sem batom, eu quero o teu gosto, o teu cheiro tão bom, esfregue no meu
Eu vejo que é a hora de ter você inteira. Então me agarre agora, me prenda em tua teia. Eu sou teu, em carne e líquido, luz e breu. Estou perdido entre beijos, pelos risos e os vícios teus. Rasgue a tua roupa, esqueça teus pudores, encharca minha boca com todos teus humores. Vem com toda a tua fúria, estou pronto ao sacrifício. Me devore, me seduza, usufrua dos teus vícios. Eu sou teu, em carne e líquido, luz e breu. Estou perdido entre beijos, pelos risos e os vícios teus. Em carne e líquido, luz e breu. Estou perdido entre beijos, pelos risos e os vícios teus. Entre beijos, pelos risos e os vícios teus.